Olá, meu nome é Ademar, seja bem-vindo aí na nossa aula sobre as leis de Kepler, onde nós iremos fazer uma abordagem cinemática sobre as leis de Kepler, né? Bem, antes de tudo, a gente tem que saber o que é a cinemática. Cinemática, peraí. O que é a cinemática? Cinemática. Bem, a cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas iniciais. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, se você for imaginar uma partícula em movimento, a gente não quer saber se a partícula, o tipo que causou o movimento daquela partícula. O que a gente quer saber é a velocidade dela, sei lá, se tiver em trajetória circular, né, em uma órbita de algum planeta, do Sol, a gente só quer saber o período dela, a velocidade, a aceleração. A gente não vai se preocupar com o que causa isso. Isso daí é uma questão mais da gravitação. As leis de Kepler foram. Deu início, né? Kepler deu início no início do século XVII. E, bem, elas são fundamentais, né, para a compreensão do movimento dos planetas em torno do Sol. E a primeira lei, né? A primeira lei que é dita como dizer, a lei das órbitas. A lei das órbitas. As leis das órbitas. Onde essa lei, né, ela vai falar que os planetas descrevem órbitas elípticas em. Perdão. Os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos polos. Bem, eu vou tentar desenhar aqui uma elipse, né? Aqui a gente tem uma elipse. E eu vou, deixa eu até mudar a cor aqui. Eu vou desenhar, aqui a gente vai ter um ponto focal, que vai ser o Sol. Isso aqui é o meu Sol, gente. Não critiquem o meu Sol. E aqui vai ser o ponto focal. Né? E essa aqui ó, é a elipse. A gente vai ter planeta Terra também, né? E a gente vai ter aqui o planeta Terra na órbita do Sol. E basicamente essa aqui é o que Kepler a gente chega a essa conclusão. Que a Terra ela não está numa órbita circular ao redor do Sol, e sim uma elipse. E o Sol está em um dos pontos focais. No caso, um dos focais. Bem, existe aí, porque a gente não vai adentrar, né, na questão do que é uma elipse e tal a fundo, porque a ideia aqui é mais falar uma questão da física e não uma questão matemática. Mas existe uma coisa chamada excentricidade da órbita, que mede a diferença entre a forma elíptica e o círculo. Se vocês perceberem aqui, a gente vai ter os dois pontos focados, né? Eu acho que eu vou apagar aqui para vocês não se atrapalharem. Esse sol aqui. Tá? Eu vou apagar isso aqui. Ó, isso aqui são os dois pontos focados. Então, aí o que acontece é o seguinte: existe uma excentricidade. Eu medir a diferença entre a forma elíptica e o círculo. Bem, a gente fala que a excentricidade ela é baixa quando, não poderia dizer, quando os pontos focais são muito próximos. É porque vai começar a, não poderia dizer, a se identificar mais como um círculo. Então, a Terra, né, inclusive, o planeta Terra, ele tem a excentricidade baixa. Os pontos focais são o Sol e o outro ponto focal são próximos. Basicamente isso. E a gente sabe que a soma das distâncias entre o planeta e os focos é constante. Eu acho que está dizendo que vocês não vão ver muito. Então, vocês estão vendo aí o vídeo na tela, né? Que é basicamente duas taxinhas, né? No papel, um barbante. E a gente percebe, né, que a soma das distâncias entre o planeta e os focos, ela é constante, ela não muda. A gente quer ver constante, né? Que ela se mantém. Bem, e a gente tem algumas coisas bem interessantes. Existe uma coisa chamada. Deixa eu tirar esse aqui. Existe aqui. Esse aqui é o ponto onde a Terra está mais distante do Sol. E é dado nome.
que é afélio. Afélio nada mais é do que o ponto mais distante do Sol, o ponto em que a Terra está mais distante do Sol. E a gente tem um aqui, deixa eu fazer aqui, que seria nesse ponto aqui, né? Seria mais ou menos nesse ponto, onde a gente teria o periélio. E se o outro, né? Se o afélio é o mais distante, o periélio é o mais próximo do Sol, né? Onde a gente tem esses dois pontos aí, que são o mais distante e o mais próximo. Caso você vai fazer uma prova e precise saber, é só pensar periélio perto, né? A palavra ela lembra. Agora a gente vai, eu acho que eu não vou pagar a elipse, eu vou só apagar isso aqui, quem vai para a segunda lei. Paguei já. Bem, vamos para a segunda lei. A segunda lei, né? Segunda lei de Kepler, ou a lei das áreas, né? Lei das áreas. Bem, a lei das áreas, né, vai dizer que uma linha imaginária que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer, Ademar? Deixa eu fazer aqui a elipse de novo. Você vê que cada hora que passa isso, faço uma elipse diferente. Fazendo se aprender. Pronto. Aqui vai ter esses dois pontos. Focar um ponto na fase de amarelo. Para vocês ficarem. Vocês entenderem melhor. Aqui é o Sol, ali é outro ponto focal. Aí o que acontece é o seguinte. Isso que é importante. Eu acho que eu vou fazer de vermelho. Basicamente é o seguinte. O Sol, ele, a gente sabe que ele emite luz, vamos dizer assim. Então, ele vai clarear isso aqui tudo, né? Onde a Terra estiver, aqui vai ter luz. Né? Tá girando aqui vai ter luz. Só que, aí eu faço a pergunta para vocês aí que estão do outro lado da telinha. Será que o Sol, em certas épocas do ano, ele está mais fraco? Teoricamente não. Por quê? Porque ele fala que os planetas, não, uma linha imaginária que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, por exemplo, vou fazer uma linha reta aqui. Ó, se a gente imaginar isso aqui, espera, isso aqui, essa área aqui, toda essa área aqui, ela vai ser, né, ela vai medir igual essa área aqui. Ela vai ter que ter a área igual, sabe? Essa área aqui, ela é igual a outra. Só que tem um porém, né? Se vocês perceberem, olha que interessante. Se vocês perceberem aqui, a gente vai ver que. Porque assim, o meu desenho aqui não vai ficar tão fiel. Inclusive, vou imaginar a tela aí, vai ficar melhor, ficar mais nítida. Acho que vou deixar essa imagem aí para vocês entenderem melhor. Então é o seguinte: quando se tem que varrer uma área igual, significa que quando o planeta Terra estiver aqui, né, ele vai gastar o mesmo tempo, viu? O mesmo tempo que ele vai ter para passar assim, desse arco aqui, é o mesmo daqui, passar para cá também. Então, se o tempo é igual, significa que a velocidade vai ser o quê? Diferente. Por isso que a gente falou anteriormente o quê? Existe o periélio e o afélio. Ou seja, quando está perto do Sol, que a gente fala o ponto mais próximo do Sol, periélio, significa o quê? Que a distância que ele vai ter que percorrer aqui, ela vai ser maior do que a distância, ou do que o periélio, perdão, o periélio vai ser o ponto com a distância maior. Logo, a velocidade tem que ser maior para compensar, porque a área é igual, que varre, e então, no outro lado, né, quando a gente tem o afélio, o tempo, vamos dizer assim, vai ser menor do que o periélio.
Então a gente tem essa diferença aí. O afélio, a velocidade é maior, no afélio a velocidade ela é, vai ser menor do que na velocidade do periélio. Isso porque, como vai ter que passar no mesmo tempo, né? Vai ter que ter ao mesmo tempo, então significa que vai ter que compensar isso aqui, porque ou a gente vai ter aqui que o arco, né? Esse arco aqui, ele vai ser diferente desse aqui. Por que diferente? Porque a área vai ter que ser igual. Vocês perceberem aqui, né? Para essa área aqui, ó, essa distância aqui para ser igual, significa que aqui embaixo, aqui nessa parte da nossa elipse, ela não pode ser tão grande, né? Então, a gente tem, né, na segunda lei basicamente isso. Agora vamos para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, deixa eu colocar aqui, a, a lei dos períodos. Acho que essa aqui é a lei, peraí, lei dos períodos, né? Vai ter que a lei dos períodos. Bem, essa lei aqui, né, a lei dos períodos, ela vai trazer uma equaçãozinha que é o seguinte: o quadrado do período, aqui vamos escrever aqui, quadrado do período orbital de um planeta. O que é isso? É quanto tempo que leva para um planeta dar uma volta completa é, na elipse, né? Então ele vai sair, peraí, aqui ele vai sair. A gente tem aqui a elipse, peraí, tem aqui a elipse. O planeta ele vai estar aqui. Então, o que é um período? Quando é que vai completar um período? Quando ele percorrer tudo isso aqui e voltar no mesmo ponto. Pode ser um período. Então, o período, né, quando fala, o período orbital é isso, é o período que é o tempo, né, que leva para ele dar uma volta completa. O período orbital é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Olha, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala em proporcional, a gente tem o seguinte: vamos até voltar aqui. O quadrado do período orbital do planeta Terra é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Então, ó, quando ela é proporcional, isso é fração. Isso aqui vai ser K. Tá? Vou dessa constante aqui, que vai ser igual a uma constante. Eu vou falar um pouco sobre ela um pouco mais à frente. Aqui é o quadrado. E aqui a gente vai dar um valor A. Tá? Então, aqui é o. Na verdade, eu posso colocar Deus, eu vou colocar o A, porque eu acho que vocês vão encontrar mais com a letrinha A. Vou colocar a letrinha A aqui. Talvez eu encontre como R também. Porque como é a distância média do planeta ao Sol, né, talvez você encontre dessa forma. Bem, agora vamos falar do que significa, né? O período orbital é o tempo que o planeta leva para completar uma volta ao redor do Sol. Então, T é basicamente o período orbital. O raio médio é a média entre o afélio e o período, que quando a gente fala, né, o cubo, aí, ó, a distância média do planeta ao Sol, nada mais é do que a média entre o afélio e o periélio. Vocês podem encontrar, por isso que eu coloquei essa letra aqui. Vocês podem encontrar tanto como raio médio, como a distância média do planeta ao Sol, que é a mesma coisa. Você vai ter aqui, ó, uma elipse, que é elipse bonitinha, você tem a elipse aqui. Você vai ter, ó, o Sol aqui. Aí você vai ter o seguinte: você vai ter essa distância aqui, você tem essa distância e essa distância aqui. A gente sabe que bem, acho que se eu mudar a cor aqui vai ficar melhor. O vermelho. Quando a gente vai calcular essa questão do a distância média do planeta ao Sol, olha o nome, a distância média do planeta ao Sol. Quando a gente fala de a média, né, vai ser a média, então a gente tem aqui uma divisão, essa é uma média aritmética. Né? Então, aí vai ser.
Só que essa média distância nada mais é do que o afélio e o periélio. A gente sabe o que é o periélio e o afélio. Então é só colocar o afélio mais o periélio dividido por 2. Esse aqui isso é igual à distância média. Só que essa distância média na equação ali é ao cubo, né, elevado a 3. Então, bem, essa aqui é a terceira lei. E a gente agora vai fazer algumas questões, né? No caso, eu vou fazer só uma questão mesmo. Eu vou colocar mais algumas mais duas. Será só uma questão do tempo. Bem, então vamos fazer aqui a questão. Vamos lembrar aqui da equação. E lembrando o seguinte, que a constante ela é igual para todos os planetas, tá? Para todos os planetas não do Sol, tá? Vai ser igual. Ou seja, t ao quadrado dividido por a ao quadrado ou ao cubo, isso aqui de Júpiter, ele vai ser igual, por exemplo, o período da Terra, vou botar um T aqui, pelo semi-eixo também da Terra. A Terra, isso aqui vai ser igual, isso vai ser aqui de Marte, Júpiter e etc. Com a da Terra, vamos utilizar isso daqui para resolver essa questão. Olha, a gente sabe qual é o período da Terra, que é um ano. Período é o tempo que dura para fazer uma volta completa em torno do Sol. Isso aqui a Terra faz em um ano. A gente sabe que a questão deu, aqui o iniciado deu, que o período de Júpiter ele é de 11,86 anos. Dessa idade. Ou idade, esses anos. A gente sabe que o semi-eixo da Terra, pode ser assim, ela vai equivaler a uma unidade astronômica. Vou colocar assim. Ele quer saber a de Júpiter. Então, a gente não sabe ainda. É só colocar os valores na equação. No, aqui é o quadrado. No caso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui já está a equação. Se a gente substituir, por exemplo, os valores, né? Vamos colocar aqui. Vamos substituir aqui. Júpiter é de 11,86 dividido por quanto ele quer saber. Então, x. Não, a j mesmo. A j. Isso daqui, né, vai ser igual por causa da Terra agora. A gente sabe que isso aqui é o quadrado, isso aqui é o cubo. O da Terra, a gente sabe que é um, né, um ano, e o outro é um da astronômica. Então, 1 ao cubo. Ou seja, a gente vai ter aqui a seguinte equação, né? Como um vai ser, peraí, a gente vai fazer assim, vai ser um aqui, 8, 6, aí isso tudo aqui ao quadrado, tá assim, quadrado, dividido a j ao cubo igual a 1. Se a gente passar, né, a gente multiplicar a j em ambos os lados, a gente vai ter a seguinte equação: 11,86 ao quadrado igual a j ao cubo. Né? Você multiplica ambos os lados para chegar nessa expressão aqui. E a gente chegando nessa expressão aqui, vamos resolver. Né? A gente vai resolver aqui a seguinte equação. Bem, para adiantar aqui, eu já encontrei esse valor, que vai ser, né, 11,86 elevado ao quadrado, vai ser 140,66. Isso daqui é igual a j ao cubo. Bem, agora vamos ter a raiz cúbica de 140. Aqui, ó. 1,406 ao cubo igual a j aqui. Oh, desculpa.
aqui. Isso já ficou meio estranho. Bem, tirando a raiz cúbica aqui, a gente vai chegar no seguinte valor. No seguinte valor. Vai ser 5,20. Quando ele corrige os símbolos, é que ele transforma em figuras. Né? Algumas vezes ele corrige. Unidades astronômicas. Então a gente chegou nesse valor. Se a gente quiser converter 5, deixa eu colocar aqui, para a gente fazer isso daqui, que é para converter as unidades astronômicas em metros. Mas a questão não pede. Mas vamos dizer que a questão pedisse, a gente deveria. Deixa eu dar um zoom aqui. Bem, a gente sabe que, se você ligar na internet, você vai ver que uma unidade astronômica é aproximadamente equivale a 150 milhões, milhões de quilômetros. De quilômetros. Ou seja, a gente vai colocar as unidades astronômicas, né, em metros, porém ele tem notação científica. A gente tem a notação científica, então a gente tem que escrever isso aqui de outra forma. Se a gente for pegar 150 milhões de quilômetros, se a gente for pegar 150 milhões de quilômetros em notação científica, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aproximadamente. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Bem, 50 milhões de quilômetros. Então, é só pegar esses mais três aqui, ó. Porque esse aqui vai ser esse aqui, ó. Aí, dois, três. Aí, dois, três. Dois, três. Se eu não me engano, é isso, né? A gente vai ter esse valor que a gente colocando em notação científica, colocar vírgula, né? Vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que vai vir o programa para lá, 11. Isso aqui vai estar em metros. Aí vocês vão perguntar, 1,20 unidades astronômicas em quilômetros. Só que aí a gente tem que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. Então a gente quer saber quanto é que vale. Esse aqui agora, eu falei, 5 vezes 10 elevado a 1, né? A gente vai fazer uma regra de 3, 5,20 unidades equivale a. Peraí, 1,5. Não, peraí, eu não vai descobrir. É X. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 11, ele, aí ele sim vai equivaler a uma unidade astronômica. Faz aquela multiplicação, né, multiplica cruzado, então é 3, a gente vai ter 5, deixa eu falar assim, 5,20 igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11, x. Aí a gente divide, né, 5,20 5,20 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 11 igual a x, né? E com isso a gente vai ter, deixa eu ver aqui, a gente vai ter aproximadamente 700. Esse aqui eu vou botar na calculadora aqui, tá? Esse aqui eu vou colocar na calculadora para dar a minha resposta. Estou prolongando demais esse vídeo. 3, aí aqui, quilômetros. Então,
que isso aqui vai ser, em notação científica, 7,8 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, tá? Isso aqui, aí encontramos aqui o que ele pedia, né? Que era a distância média entre Júpiter e o Sol, que dá 5,20 unidades astronômicas, que isso vai dar mais ou menos 7,8 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então, o vídeo foi esse, vai ficar longo,